A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz: O sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram do céu fortes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Estamos diante dessa passagem, onde João aqui ele vai relatar sobre o toque da sétima trombeta. Essa sétima trombeta é a trombeta que vai iniciar, que vai anunciar, como ali ele já diz, o anjo toca essa trombeta e do céu surge uma forte voz que vai dizer: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de Cristo. Então é um anúncio onde diz que ele reinará pelos séculos de séculos, e a partir desse momento não tem mais volta. Para aqueles que se arrependeram, eles já vão estar com Cristo. Aqueles que não se arrependeram, a partir do toque da sétima trombeta, nós vamos ver que vai começar, o Senhor a reinar. Nosso Deus, ele passa a reinar, sobre todo mundo, e todos ali vão contemplar quando a palavra do Senhor ela diz, no versículo de número 15, a qual nós lemos, quando ele fala dessa sétima trombeta, que ela soa anunciando a chegada do rei. Agora não há mais nenhum caminho de volta. Os próximos juízos não serão mais parciais, mais completos em sua destruição. Deus ele está no controle, ele lançará toda a força da sua ira sobre o mundo. O mundo iníquo se recusa a aproximar-se dele. Quando essa ira começar a se manifestar, não haverá mais escape para os ímpios. Quando ele diz, a palavra do Senhor diz que aqueles que recusaram, quando nós lemos e falamos, anteriormente, lá no capítulo 9, no versículo 20 e o 21, quando a palavra do Senhor ela diz que na sexta trombeta, quando ali os homens, como diz a palavra, e os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, tiveram chance, tiveram oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. Vamos observar que ali, uma parte quando a sexta trombeta toca, uma parte da humanidade ali vai ser destruída, por aqueles anjos que estavam preparados para a hora, para aquele dia, para aquele mês, para aquele momento, realmente de atormentarem, de matarem terça parte dos homens. E mesmo assim eles não vão se arrepender. Mas quando a sétima trombeta ela soar, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade. Porque a partir dali até então foram dadas, e está sendo dada essa oportunidade, porque essa sétima trombeta ainda não tocou. Ainda temos uma oportunidade de nos reconciliar com o Senhor, largando tudo que não agrada ao Senhor, passando a viver, a adorar, a exaltar o nome do Senhor, a viver unicamente para o Senhor. No versículo 16 ele diz: os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus
prostaram-se sobre o rosto e adoraram a Deus. Então, quando ali aquela voz, né, que vai dizer que o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, dizendo que ele vai reinar, aquela voz ali, aqueles anciões que ali estavam, estavam assentados nos 24 tronos, eles vão se prostrar-se diante do Senhor com o rosto em terra e adorar a Deus. Esses 24 anciões são aqueles que, tanto antes como depois de Cristo, são aqueles que ali estavam e fizeram a obra do Senhor, que se dedicaram, se colocaram. Então, é uma representação ali do Antigo e do Novo Testamento, de homens que estiveram, né, ali e adoraram o Senhor e serviram o Senhor nessa terra, que padeceram, sofreram, mártires, foram presos, crucificados, foram perseguidos, né, por tudo, e permaneceram. Para todos aqueles que permanecer fiel ao Senhor, para todos aqueles que permanecer, o Senhor ele tem uma recompensa. E nós vamos ver no versículo 17 que a palavra do Senhor diz, dizendo que aqueles 24 anciões diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e recomeçaste a reinar. Então eles vão engrandecer o nome do Senhor. Versículo 18 ele diz: as nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então, nós vamos ver que na Bíblia, né, Deus ele distribui recompensas, né, ao povo de acordo com aquilo que cada um merece. Ao longo do Antigo Testamento, vemos muitas das vezes que a obediência ela traz recompensas, né, durante a vida. Ela pode trazer bênção ou maldição, mas a obediência, acompanhada da sua imediata recompensas, nem sempre está ligada uma à outra. Caso a obediência e a recompensa imediata estivessem ligadas, pessoas boas sempre seriam ricas e não sofreriam, né? E o sofrimento sempre seria um sinal de punição de pecado para os maus. Se fôssemos rapidamente recompensados por todas as boas obras, né, que praticamos, logo pensaríamos que somos muito virtuosos. E muito breve estaríamos praticando essas boas ações puramente em razão do nosso egoísmo. Embora seja verdade que Deus nos recompensará, né, pelas boas obras que praticamos na terra, né, nossa maior recompensa será a vida eterna em sua presença. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no versículo de número 12, nós lemos que, lá no juízo final, quando João ele escreve aqui: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo que nós fazemos está registrado a um registro, aonde ali, né, vai se abrir o livro, né, e vamos ser julgados pelas coisas que está escrita naquele livro. Muitos hoje têm buscado para esse momento,
né? Muitas das vezes as recompensas tem querido, está querendo, né, querem receber, né? Até mesmo colocando Deus contra a parede, achando que isso é possível, né? Mas essas bênçãos, né? Tudo que o Senhor ele quer, ele faz, né? Já fez e faz, fará por nós, ainda, né, não se resume ao que nós estamos vivendo nesses dias. E muitos estão querendo as recompensas desse mundo, né? Muitos estão buscando ali, mas tudo que estamos fazendo hoje está registrado. O Senhor ele vai recompensar o teu servo, vai recompensar os profetas, os santos, aquele que teme ao Senhor. E não é porque nós somos fazendo as coisas boas, somos pessoas que estamos pregando a palavra, vendo que nós vamos ter recompensas nessa terra. Muitas das vezes, o preço que nós vamos pagar da nossa fidelidade a Deus, muitas das vezes, vai ser para uns a morte, para outros perseguições, para outros vai ser, né, vai passar privações, mas naquele grande dia, o Senhor irá nos recompensar, né? Que nós possamos aguardar e esperar no Senhor. Porque eu tenho certeza de uma coisa: nada que nós fazemos, seja coisas boas ou ruins, sejam coisas, né, que vai edificar, estão edificando, nada disso vai passar impune. O Senhor, ele próprio, o Senhor diz que ele vai dar a recompensa. O justo juiz, ele dará a recompensa naquele grande dia. Então, que nós possamos trilhar o caminho do Senhor Jesus, entendendo que nós devemos, como servos do Senhor, né, andar de acordo com a sua palavra. Então, às vezes, mortificando mesmo a nossa carne em todo momento, em todo tempo, mas em todo tempo adorando e exaltando o nosso Deus. Porque o Senhor, ele virá. A sétima trombeta, ela vai tocar. E a partir desse momento não terá volta. Não é porque você é bonzinho, não é porque faz algo de bom, que isso quer dizer que já está garantido. Se você hoje não confessar o Senhor Jesus, não tê-lo como seu único suficiente salvador da sua alma, da sua vida, tenha certeza de que nessa sétima trombeta, né, você estará nesse julgamento. E o Senhor vai julgar toda a obra, pois estás registrado no livro da vida. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.